Olá meus amigos, olá minhas amigas. Hoje eu vou falar com você o seguinte. Vou te dar 10 dicas, 10 conselhos para você começar uma agrofloresta do zero, gastando pouco, com poucos recursos, poucas ferramentas, pouca mão de obra. Talvez o que você tenha procurado até agora, o que você tem recebido de informação até agora, tenha feito você desanimar. E você está achando que não dá para começar uma agrofloresta do zero, ou com os recursos que você tem, ou com o tamanho de terra que você tem. Então, se essa é a sua condição, se essa é a sua situação, fica comigo até o final desse vídeo, não acelera não pula, aproveita cada tiquinho de informação, que eu vou passar as minhas informações, e vou mostrar para você que, ao contrário do que muitas pessoas falam, dá para começar assim do zero, com poucos recursos, com poucas ferramentas e quem sabe até sem gastar nada, só com as coisas que você já tem aí. Se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou o professor Cido, sou especialista em botânica, especialista em agronomia, agroflorestor, né? Estamos fazendo alguns experimentos. Então, o que eu quero compartilhar com você é exatamente os passos que eu fiz e que eu pulei às vezes, e que a longo prazo, a curto prazo, a médio prazo, eu fui percebendo que eu havia errado, que eu precisava voltar, e é o que eu estou fazendo na outra agrofloresta. E aí, a pergunta que você pode estar me fazendo nesse momento: Cido, mas você já testou? E esses passos funcionam? Sim, funciona. Tá vendo esse mato aqui atrás de mim? Ó, isso aqui, cadê, ó? Feijão guandu, né? Isso aqui, feijão guandu. Mais alto lá, mais grosso lá atrás tem um pé de ipê, mandioca, muita mandioca. Por baixo aí tem açaí, tem bananeira, tem mamona, tem mamão, tem pimenta, tem abóbora já produzindo, tem pepino já produzindo, tem melancia, tem café, tudo isso adensado aqui, né? Várias espécies, e o galo cantando lá que você ouviu, várias espécies de planta estão aqui, verde do jeito que você tá. E sabe quando que eu comecei? No auge da seca no Mato Grosso, no ano de 2024, tá? Não sei quando você vai assistir esse vídeo. Foi um ano, se você fizer uma pesquisa aí, que o Mato Grosso teve uma seca histórica, diferente de tudo que já viveu em todos os anos para trás, né? Principalmente a nossa região aqui. Está muito seco, a umidade do ar foi muito abaixo, foi mais baixo do que deserto, e nós tivemos essa sequidão toda. E eu comecei isso verde que você está vendo aqui, ó. Comecei exatamente no mais alto do auge da seca, e tá dando esse resultado aí. Você tá vendo aqui, ó, é meu poço, eu tenho um poço semi-artesiano aqui, mais para trás lá você tá vendo aqui, ó, as mandiocas, né, que a gente já fez um primeiro manejo nessas mandiocas, né, que para tirar a rama, para tirar um pouco dos galhos, para começar a descobrir de tanto que ela já cresceu. Para você entender o conceito de agrofloresta, talvez você tenha pego essa informação pelo meio do caminho, não tenha entendido. A agrofloresta é uma conjunção, um consórcio de agricultura e floresta. Então nós vamos reunir a agricultura e a floresta. Nós vamos fazer uma espécie de agricultura sintrópica, né? Ou agricultura de processos. O que é isso? É uma agricultura que você não vai usar insumos industrializados, não vai usar o adubo, não vai usar o veneno, mas você vai fazer a sua plantação, a sua floresta, a sua produção trabalhar a terra. Então, eu estou coçando aqui, gente, tem muito bichinho voando por aqui, finalzinho de tarde, passarinhado está fazendo a festa. Então, olha só, você vai pegar essas árvores que tem aqui, vai fazer elas trabalharem em conjunto, oferecendo alimento para o solo. Na agrofloresta, diferente da agricultura convencional, na agricultura sintrópica, a gente não alimenta as plantas, né? Não coloca um adubo, eu preciso de um adubo bom para mandioca, eu preciso de um adubo bom para banana. Não, não é assim que funciona. Você alimenta o solo, e o solo, uma vez alimentado, ele vai dedicar a cada planta aquilo que ela precisa, aquilo que lhe é de direito. Por isso, nós vamos precisar ter aí os micro-organismos trabalhando na terra para fazer a decomposição, os próprios macro-organismos que vão fazer os micro e macro nutrientes que vão se transformando aí nesses minerais que alimentam as plantas. Então, você vai fazer a terra trabalhar por si só. No primeiro ano, o seu resultado não vai ser o melhor de todos. Mas a partir do final do primeiro ano, começo do segundo, meio do segundo, você vai ver gradativamente a sua terra melhorando. E ao contrário da agricultura convencional, que a cada ano que passa você precisa investir mais em insumo, mais em adubo, mais em veneno, na agrofloresta é o contrário. A cada ano que passa, a sua terra fica mais rica e gasta menos recursos para você alimentar o solo e ter uma produção cada vez melhor. Beleza? Tá explicado?
né? Eu sei que é uma explicação bem popular, bem leiga, que é para você que não tem formação nenhuma na área, para você que sempre viveu da terra, nunca estudou, para você entender o que eu estou falando. Por isso eu vou falar uma linguagem de quem é da terra, de quem é do campo. O primeiro passo, a primeira dica é o quê? Começa com um projeto. O projeto é o princípio de tudo. Você precisa parar sim, pensar, não só na cabeça, mas é bom você colocar no papel, para você saber o que você vai fazer. Por exemplo, você tem determinada área. Quantas linhas você vai fazer? A que distância você vai plantar as bananeiras, vai plantar o pé de mamão, vai plantar a melancia, vai plantar a abóbora? Que tipo de planta você vai ter? Quantas mudas você vai precisar? Quantas sementes você vai precisar? Isso é um projeto, é um planejamento. Eu trabalho com aula para aluno. E para o ano inteiro, lá no começo do ano, a gente faz um planejamento anual e depois a gente transforma isso em bimestral e depois a gente transforma isso em quinzenal. Para quê? Para que cada aula que eu vou na sala dos meus alunos, eu sei exatamente o que eu vou trabalhar com eles. Está ali no papel, está ali no plano, está ali no projeto. Se você quer ter sucesso em qualquer área da sua vida, você precisa ter um planejamento para tudo que você vai fazer. Com a agrofloresta não é diferente. Então o primeiro passo aqui é você ter o seu projeto. Faça um projeto, pega um papel assim, ó, desenha as suas linhas. Olha, vai ter 4 linhas, 40 metros de comprimento, vão ser 40 vezes 4, 160. Eu preciso de quantas mudas de café, quantas mudas de laranja, quantas mudas de banana. E aí você já vai projetar o que você vai plantar, o que você vai plantar para forrar o solo, para cobrir o solo, o que você vai precisar para cobrir o solo, o que você vai precisar para estar à altura média, o que você vai precisar de uma altura maior, né? E daqui a pouco eu vou falar de extrato para você entender que extrato não é exatamente a altura da sua planta. E aí você vai colocar tudo isso, quantas plantas que vão, que tipo de planta, que distância, como que eu vou consorciar. Tudo isso você coloca no seu projeto. Por quê? Porque você precisa repetir na primeira linha, na segunda, na terceira, na quarta, sabendo o que você vai fazer. Não pode ser um negócio exatamente já jogado, adoidado. Aqui fica de um jeito, ali fica de outro, lá fica de outro. Cido, eu quero trabalhar com hortaliças. Projeta o que eu vou plantar, qual que é o ciclo do alface, o ciclo da cebolinha, o ciclo da rúcula, do pimentão, o ciclo da berinjela, do couve-flor. Vê o que é da sua região e projeta, coloque isso no papel. Então, o primeiro passo é isso. E aí, nessa parte de projetar, o que você vai fazer? O que você tem de ferramenta? Coloca aqui, ó, eu tenho enxadão, eu tenho enxada, eu tenho foice, eu tenho facão, eu tenho tudo que você tem, você coloca aqui. Por quê? Porque de repente vai aparecer uma necessidade de ter uma roçadeira e eu posso substituir a roçadeira por quê? Pela enxada, pela foice. Então, no papel, você vai ter a facilidade. E o dia que você precisar de uma ajuda, trazer alguém, você vai ter um papel onde a pessoa pode se guiar para te ajudar de uma forma mais fácil. O segundo passo, e com uma importância muito alta, é o que nós pensamos quando nós começamos aqui. Comece com o que você tem. Nós temos essa chácara aqui que é pequena, ela tem 1000 metros quadrados. Então não sei em hectares que tamanho que dá isso, mas ela é 1000 metros quadrados. Nela nós construímos uma casa lá na parte de cima, ó. Daqui não dá para ver mais, ó, adensou tanto, ó, que essa que você está vendo aqui é o galinheiro, a casa está para cima lá para o outro lado. Então olha como que adensou, como que hoje está bem verde isso aqui. Então nós temos essa chácara de 1000 metros quadrados e usamos lá em cima em torno de 400 metros para fazer o espaço onde da nossa casa. Nós usamos mais 200 metros para fazer o galinheiro. E aqui nós temos 400, sobrou 420 metros quadrados. Esse é o espaço que nós começamos. Aqui nós tínhamos um poço, olha a importância do projeto. Então nós projetamos que faríamos as linhas de leste para oeste, né, perto do poço, porque a gente regou no começo com o regador. A gente não quis colocar fita, nós não estamos com caixa d'água erguida lá em cima para irrigar, então tudo nós projetamos para acontecer da forma que a gente queria. E assim nós fizemos as linhas no auge da seca, nesse pedaço. O que a gente tinha? A gente tinha muda de abacaxi, a gente tinha muda de banana, o que a gente não tinha, a gente comprou algumas. Eu gastei R$100 para comprar mudas de banana. Outra nós ganhamos, nós trocamos. Semente de abóbora, sempre que eu ia ao mercado pegava um pacotinho. O café eu consegui com um vizinho aqui. A semente de caju a gente colheu no pé, tem um bem ali, tem outro mais para cima, que também é do vizinho. Ele nos deu a semente, tem muita semente. Pimenta foi a mesma coisa, fui conseguindo com os conhecidos e coloquei tudo isso nesse pedaço aqui. As bananas, algumas estão maiorzinhas, outras estão menores e algumas estão nascendo ainda, porque nós não plantamos todas na mesma data. Então, pega tudo que você tem e começa com o que você tem.
sabe o princípio disso? Não, Cido, eu vou esperar para começar o ano que vem, porque daí eu consigo alguma coisa para forrar o chão. Só que se você não começar, o ano que vem o chão vai estar desforrado, você vai estar com a mesma ideia e vai ficar para o outro ano. É aquele negócio de vou fazer amanhã. Não se deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. O que nós fizemos aqui? Trouxemos folhas da rua, cortamos folha da beirada de estrada, cortamos o canavial, jogamos no chão, forramos tudo. Está muito bem forrado isso aqui durante o período da seca. E fomos plantando as sementes que nós estamos conseguindo. Para não ficar muito com plantas com idade diferente, nós fizemos uma rua, plantamos ela, tudo que ia plantar nela. Depois fizemos outra rua, plantamos tudo que ia plantar nela. A terceira rua, mesma coisa, a quarta rua, a quinta rua, e plantamos cada um da sua vez. Nos vídeos lá da outra que nós estamos fazendo, agora nós já temos algum recurso, já fizemos canteiros e linhas diferentes, mais apropriados. Aqui a gente já tinha alguma coisa plantada, então não deu para fazer tão apropriado. A gente teve que aproveitar o espaço que agora já está verde desse jeito que você está vendo aí. A terceira dica que eu vou dar, que é muito importante isso aqui, tá? É muito importante. Se você puder, for da forma da sua propriedade, faça as linhas de leste para oeste, de onde o sol nasce, que é o meu caso aqui, para onde o sol se põe. Por que isso, Cido? Porque o sol vai passar por cima das plantas, vai ter sombra sempre ali. Se o sol corresse assim, de manhã tinha sol aqui desse lado das plantas e de tarde tinha sol desse lado das plantas. Você vai ter que trabalhar com isso, porque vai acabar secando muito o solo. E se ele corre por cima das suas linhas, as plantas pequenas que estão crescendo, árvores do futuro, as árvores menores, vão se desenvolver muito bem lá no tronco com a cobertura das outras. As outras vão criar elas, vai ser muito mais fácil para você. Diferente do que eu estou fazendo na outra chácara, que as minhas linhas precisam ir sentido ao rio e não sentido contrário, porque daí eu fico numa região que eu não quero mexer, que é onde eu vou construir a casa. Então, a outra casa que a gente vai construir lá. Então, elas estão seguindo o lado contrário. Mas dá para fazer aí na sua propriedade, dá para irrigar como a gente fez aqui, dá para fazer, dá para aproveitar o espaço leste para oeste. Assim, você vai ter sombra contínua nos pés das suas plantas. O chão vai ser mais fresco, vai ser mais fácil de você sombrear tudo. O quarto passo é: plante o máximo de espécies que você puder. Não plante só banana e mamão, isso não é agrofloresta, isso é consórcio de banana e mamão. Se você plantar o milpa, né, você vai fazer um consórcio de milho, mandioca, abóbora. Você pode fazer um consórcio, não é consórcio, é agrofloresta. Agrofloresta é reproduzir o que acontece lá naquele mato, aqui na sua terra. Então por isso você precisa plantar o máximo de plantas. Deixe inclusive as plantas, né? Ó, vou mostrar para você como tá aqui, ó. Tá vendo ali, ó? Se fosse agricultura convencional, a gente dizer que isso aqui tá relaxado, mas não é. Eu tô deixando essas plantas crescerem, adensarem aqui. Essa semana a gente vai roçar e todo o material que a gente roçar delas vai ser esparramado no chão, ou seja, elas me servem para cobertura de solo. Plante o máximo de plantas. Se eu plantei um pé de manga 2 metros do outro, não tem problema. Ah, mas um pé de manga 2 metros do outro, elas vão ficar encostadas. Não, quando ela tiver a certo ponto, você vai cortar um, vai tirar ele, vai jogar ele no solo, vai alimentar o solo com ele e o outro vai continuar crescendo. Então, plante o máximo que você puder. Muita coisa não vai nascer, muita coisa a formiga pode carregar, muita semente pode se perder, a chuva pode levar ou a semente ficar xoxa e não ir para frente. Mas plante o máximo, porque aí você vai ter o máximo de alimento diferente. Mas por que, Cido, que eu não posso plantar então só semente de abóbora, o máximo que eu puder? Porque só semente de abóbora você vai oferecer só um tipo de alimento para o solo, falando mais popularmente, só um tipo de nutriente para o solo. Quando você corta a bananeira, você oferece mais potássio. Quando você corta uma mamoneira, você oferece mais nitrogênio. Né? Quando você corta mais folha do capim lá, Nossa Senhora, você vai oferecer o potássio, você vai oferecer o cálcio, você vai oferecer alguns micronutrientes. Então, assim, você vai alimentar, vai ter um alimento completo para o seu solo. O máximo de espécies que você tiver, coloque nas suas linhas. O quinto passo também é muito importante. Se você puder, plante de semente. Por que você está falando se você puder? É porque às vezes você já tem lá 10 mudas de laranja. A banana não vai dar para plantar de semente, gente. Essa vai ter que ser de muda. A mandioca vai ter que ser de rama. Sabe por quê? Porque quando você planta uma muda, você traz lá, vou dar um exemplo aqui. Você traz a muda da manga, como eu plantei na outra agro. Você planta uma muda da manga
ela vai ficar, nos primeiros dias ela não está enraizada no solo, ela vai começar a enraizar. Nesse período as folhas vão murchar. E se tiver algum formigueiro por perto, vai entender que a sua planta não está se dando bem e vai podar ela para você. E vai fazer um estrago nela, ela vai ter que se recuperar. Se você plantar a semente, ela já nasce bonita, firme, as formigas não vão mexer nela, enquanto não haver uma crise hídrica, uma seca, uma falta de água, um problema que deixa a sua planta sofrendo. Enquanto a sua planta estiver desenvolvendo bem, as formigas não vão nela. E muitas outras pragas seguem esse mesmo ritmo, porque as pragas são, na verdade, os jardineiros lá da floresta que fazem o manejo, a manutenção da floresta. Pode plantar de semente? Tem a semente de abóbora, você tem a semente de feijão, você tem a semente de milho, você tem a semente de manga, a semente do abacate. Plante a semente na sua linha e deixa ela crescer já enraizada ali. Aqui nós fizemos isso com café, vai crescer enraizado ali no chão, vai vir já do chão e vai crescer já tendo a sua própria estrutura pronta ali pelo chão. Passo 6 é um passo muito importante, não esqueça de fazer o manejo. Tem um vídeo no canal, poucos dias atrás a gente fez o manejo aqui, cortou, já está fechado de novo, né? Porque está chovendo muito no Mato Grosso e as plantas vão brotar muito rapidamente. Mas isso é muito importante você ir lá e fazer o manejo, fazer a poda, né? A planta grande igual essa aqui, tirar essas pontas, podar, jogar no chão. É importante por duas coisas. Primeiro que você vai jogar alimentação no chão, que vai ser a biomassa, que vai se transformar em matéria orgânica, como a gente fala, depois vai se transformando em minerais e aí vai alimentar as plantas, vai ser os nutrientes que alimentam as plantas. Essa é uma finalidade da poda. A outra finalidade é o quê? É você fazer sua planta crescer mais, desenvolver mais, permitir que o sol entre para as outras crescerem também e automaticamente quando eu podo essa planta aqui, ela começa a brotar, ela libera esse hormônio de crescimento e as plantas que estão em volta dela vão ser impactadas por esse hormônio e vão começar a crescer junto com ela, vão começar a desenvolver junto com ela. Então desenvolve todo mundo quando eu podo, por isso é importante você fazer a poda. A mandioca já está fechando de novo, ela não vai fechar, por quê? Porque a gente, olha um manejo que eu vou fazer, eu vou tirar uma linha de mandioca que está na entrelinhas, eu vou tirar ela para pegar as ramas para fazer manivas e plantar na outra chácara. Então tão importante quanto qualquer outro passo desse aqui, fazer o manejo, porque se você não fizer o manejo, a sua agrofloresta não desenvolve, você vai só ficar empatando, enrolando e ela não vai para frente. O passo de número 7, gente, esse é um dos princípios quando a gente fala de agrofloresta, que é o que? Manter o solo coberto. Então, ali para baixo eu plantei abóbora, está tudo coberto, né? Isso é importante, mas a abóbora não vai durar o ano inteiro. Tem uma época do ano que ela não vai para frente aqui, a menos que eu irrigue. E a ideia não é irrigar. Daqui a pouco a abóbora vai cobrir, ela não vai a abóbora não, a mandioca vai cobrir. O feijão guandu vai cobrir, né? O café vai cobrir, a banana vai cobrir, ela não vai desenvolver bem por baixo. E aí, ela não vai fazer essa cobertura. Por isso, eu preciso ter esse material no chão. E aí que eu disse, gente, ó, essa planta aqui, ó, ela está desenvolvendo muito, está crescendo muito aqui. Eu estou olhando para ela, né, ó, tá vendo que eu já trouxe uma matéria orgânica aqui, a da cana aqui, ó. Eu estou deixando ela crescer, estou deixando ela desenvolver, por quê? A roçadeira vai pegar ela vai deitar, vai acamar, vai cobrir um pouco mais no meu solo. E quando eu cubro com essa matéria verde, eu trago mais esse carbono para o solo, que vai ter a sua participação. Então, o solo coberto é primordial. A agrofloresta, o solo precisa estar coberto. Quando o solo está bem coberto de outro material, essas plantas não teriam nascido. Elas só nasceram porque o solo não está coberto. Se você olhar aqui meu terreno, na parte que está tudo coberto, eu não tenho plantas espontâneas. Mas na parte que ficou descoberta, elas estão vindo e bonito. Lá embaixo da mandioca está limpo. Mas aqui, onde ficou a céu aberto, elas estão vindo, que é uma beleza. Mas elas estão crescendo com uma finalidade: contribuir, colaborar com o sistema, se tornando matéria orgânica que vai cobrir esse solo. E aí, eu quero chamar a sua atenção o seguinte: eu não vou carpir a raiz, cortar por dentro do chão. Por quê? Porque se eu cortar, ela vai morrer, não vai nascer mais. Eu vou roçar por cima e vou deixar ela brotar de novo. Por quê? Sempre que ela brotar, antes dela ser coberta, eu vou podar ela de novo, esparramar ela no chão. Eu vou ter esse material para continuar cobrindo o solo aqui da nossa agrofloresta, com um material que não foi plantado, que não são as plantas dali, mas é um material espontâneo daqui. O passo de número 8. Gente, isso aqui eu falo muito lá no canal de Rosas do Deserto e hoje eu quero compartilhar isso com você também. Pare de fazer tudo que as pessoas falam. Até eu. Ah, mas o professor Cido falou. Não, para. Você está fazendo uma agrofloresta de um jeito, está seguindo de um jeito. Eu vou dar um exemplo aqui para você entender melhor. Você começa a fazer pão ou fazer bolo seguindo uma receita.
Aí no meio do caminho você fala, não, mas eu vi outra receita boa, eu acho que eu vou misturar essas duas. Não vai dar certo, não vai. Uma coisa vai dar errado, sabe por quê? Porque cada receita, ela tem a sua quantidade de ingredientes, o seu modo de fazer, o tempo de esperar, tudo já feito para aquela receita. E quando você começa, ó, eu agora vou fazer desse jeito que o Cido falou desse jeito. Não, mas daí eu gostei desse cara, eu vou fazer desse jeito. E aí você arranca o que você plantou e começa de novo. Na escola que eu trabalhava, nós tínhamos uma horta. E todos os professores levavam seus alunos para trabalhar naquela horta. Só que cada um ia do seu jeito, né? E aí chegava o professor, vou dar um exemplo, chegava o professor A, carpia tudo, já tudo carpidinho. Vinha o professor B, plantava as coisas, ajeitava, já plantava. Vinha o professor C e carpia de novo. Tava brotando mato, carpia de novo, arrancava tudo que o outro plantou. Resumindo, passamos um ano sem colher nada naquela horta, porque faltou essa organização, faltou esse projeto, faltou essa liderança. E é o que eu quero dizer para você, você planta uma coisa, ah, não, o Cido falou, só que eu não vou plantar esse café não, vou plantar o café X, vou plantar não sei o que, e aí você arranca aquele plantou, você vai ficar a vida inteira, para de fazer o que os outros vão fazer, coloca no chão, deixa as coisas acontecerem, à medida que o trem for indo, for acontecendo, você precisar fazer alguma mudança, você vai analisando, vai observando, ah, eu preciso mudar, ó, eu preciso arrancar 2 linhas de mandioca ali, arranca as suas 2 linhas de mandioca, mantém as outras da linha, que é o que eu vou fazer aqui, para ter o espaço, para me tirar essas mudas, para plantar na outra chácara e arejar. Vai ser uma poda que a gente vai fazer, vai ser uma abertura que a gente vai fazer, porque não foi o início, não foi uma agrofloresta, a gente transformou em agrofloresta depois. Então, pensa bem e toma cuidado, porque às vezes a pessoa está falando, mas não está te mostrando o resultado. Às vezes o que o cara está ensinando funciona no Mato Grosso, mas não funciona na Caatinga. Ou funciona na Caatinga, mas não funciona no Goiás, não funciona na região amazônica. Então você precisa parar de seguir todo mundo, escolhe alguém e fala, vou fazer desse jeito, porque desse jeito vai funcionar, coloca na terra e vai embora. Um passo muito importante. Cuidado com o tipo de plantas que não se desenvolve da sua região. E aqui, além de não se desenvolver, você precisa conhecer o que não é permitido. Em determinadas regiões do Brasil existem plantas que não são permitidas. Então, cuidado com o que não desenvolve. Se eu trouxesse aqui um pé de caqui, por exemplo, que não é comum na minha região, ele não ia se desenvolver bem por aqui, né? Então aqui eu preciso de plantas que sejam do semiárido, que sejam de uma região como a nossa aqui, uma região amazônica, né? Que determinados, que tem vários biomas diferentes, né? Então aqui, eu tiver aqui a laranja, a graviola, a jaca, o caju, vai desenvolver bem. Aí você precisa, né? Ter aquela tomada de decisão baseada nas informações que você tem. O que desenvolve na sua região? Pesquisa. Você não precisa ler um material, você não precisa estudar uma pós-graduação, uma faculdade ou um curso técnico. Não, é só você observar o que vai bem, o que desenvolve bem, o que vai para frente na sua região. Plante isso. E também é preciso você entender o seguinte, né? Eu poderia ter colocado isso aqui lá no começo, quando eu falei do planejamento, que é o quê? Cido, eu quero plantar mogno na minha terra. Gente, tem um mogno africano, que não é planta nativa, e que você vai poder fazer o manejo, colher depois. No nosso caso aqui, na região amazônica, nós temos leis ambientais muito duras. Então, se eu plantar o ipê aqui, depois não vou poder tirar. Se eu plantar a cerejeira aqui, depois eu não vou poder tirar. Se eu plantar o mogno aqui, eu não vou poder tirar. Se eu plantar o eucalipto, eu vou poder tirar. Se eu plantar a acácia australiana, a acácia manjum, eu vou poder tirar. Então, é importante ter essa noção, saber o que você vai pôr aqui, o que funciona e o que não funciona. Então, ó, mandioca funciona praticamente no Brasil inteiro. O abacaxi funciona em grande parte do Brasil. Milho funciona. Banana funciona também. E banana é um negócio muito interessante para você ter, porque ela produz muita biomassa. Cana, uma espécie que desenvolve na sua região, coloque na sua agrofloresta, que você vai ter um índice muito alto de biomassa para alimentar o seu solo. E o passo de número 10, esse aqui é para quem realmente vai ir para frente. Anote tudo o que está acontecendo para você conseguir fazer as mudanças e para você fazer as melhorias. Tudo que aconteceu, plantei a bananeira, essa bananeira, ou a banana ourinho, ela demorou 45 dias para brotar. A banana prata, ela brotou com 20 dias, mas a banana da terra me brotou com 18 dias. Plantou de cabeça para baixo, tá? Então, porque se você planta ela normal, lá, eu já expliquei aqui no canal. Então, isso é importante. É você saber o que está acontecendo. Porque depois você vai olhar e falar, mas quando que eu plantei essa mandioca? Eu plantei, acho que foi em fevereiro. Não, eu acho que foi em março. Não, anota tudo.
Eu plantei essa mandioca no dia 29 de março, parte da tarde. A lua era a lua tal. Anote tudo isso, porque a longo prazo, a médio prazo, você vai perceber que a mandioca que você plantou na lua tal desenvolveu mais que a mandioca que você plantou na lua tal. A mandioca que você plantou à tarde é diferente da outra. A espécie lá, por exemplo, aquela última lá é a vassourinha, né? Não dá para ver, tá para cá, para onde? Para cá. A vassourinha. Ela é de 3 meses. Eu plantei quando? Essa outra aqui, da folha grande aqui, é a camanducaia. Quando que eu plantei? Quanto que ela produziu? Qual que produziu melhor? Anota tudo isso, anota essas datas, essas coisas, né? Para que você saiba, depois de 20 dias que eu comecei a linha, que eu plantei a semente de caju. Coloca tudo isso no papel para você saber, para você ter noção, para quando você for refazer ou fazer em outro lugar, você saber o que está funcionando, o que não está funcionando, o que precisa mudar, o que você mantém fazendo do jeito que está. Então anotar é tudo muito importante. Agora, vou dar 2 dicas bônus para você. Primeiro, você entender questão de extrato, né? Você vai ouvir muita gente falando extrato baixo, extrato médio, extrato alto. O que vem a ser extrato? É a altura da planta? Não exatamente. Tá ligado à altura? Tá. Mas é mais ligado à quantidade de luz solar, de claridade que a planta precisa do que exatamente a sua altura em metros. Um exemplo que eu posso dar para você. O feijão, ele desenvolve, quando ele nasce naturalmente, ele desenvolve por cima da floresta, por baixo da floresta, no meio da floresta. E aí você vai precisar pesquisar para você entender cada planta. Isso é importante. Pesquisa. Hoje existe o Google, né? Você vai lá no Google, não precisa nem digitar. Tem um microfoninho do lado lá da pesquisa. Você clica no microfoninho e fala: Google, no seu habitat natural, a goiabeira, ela fica em qual altura na floresta? Como que ela é? Ele vai te mostrar foto, vai te mostrar vídeo, vai te mostrar um monte de dicas, de sugestões. E você vai melhorando sua pesquisa e vai vendo. A cana, ela consegue ficar por baixo da floresta. A banana consegue ficar dentro da floresta. O café é melhor no sol, melhor sombreado. Então você vai descobrir com isso qual planta que pode ficar por cima de qual planta. E isso é o extrato. Você vai ouvir muita gente falando assim: extrato baixo, extrato médio, extrato alto, emergente. E aí você vai ficar, mas que raios é isso? Então, eu não sei qual a planta da sua região, né? Mas eu poderia falar aí com base em plantas, uma planta, por exemplo, conhecida. Vamos falar do pé de acerola. A acerola, por exemplo, ela não gosta de ficar coberta, ela gosta de sol direto nela. Então, ela embora seja uma planta pequena, ela é uma planta de extrato alto. Você não pode cobrir ela, colocar por cima dela um pé de ingá, por exemplo, que eu tenho ali, que vai crescer, vai cobrir tudo, e aí o seu pé de acerola não vai para frente. Então, essas coisas, como que você vai descobrir? Você precisa estudar essas plantas. Não tem como você achar alguém, de repente alguém da sua região vai te falar alguma coisa que vai ser parecido com o que você tem. Mas nada melhor do que você comprar um livro, entrar no Google, pesquisar, descobrir cada uma, que extrato que é, quem pode ir por cima, quem não pode, qual árvore mais alta que eu posso ter na minha agrofloresta. E isso vai fazer com que você cresça, tá? Com que você evolua. E isso não precisa ser antes de começar. Pode ser depois que as coisas estão acontecendo. Então eu plantei aqui acerola, goiaba, caju. Não plantei, tá? Estou dando exemplo. Acerola, goiaba, caju, jabuticaba, feijão guandu, banana. Ela vai começar a crescer, vai embora. Uma hora você estudou e você sabe que a acerola precisa ficar descoberta, então você vai cortar as plantas grandes perto dela, que a banana ela pode crescer normal, que o café prefere ficar por baixo, aí você pode deixar, que o mamão vai crescer, é bom você deixar ele acima da banana, que ele vai crescer mais depois, a banana não acompanha ele. Então tem tudo isso que você pode descobrir e ir fazendo a longo prazo. Mas não esqueça do passo de número 2. Comece logo, comece com o que você tem e seja feliz com a sua agrofloresta. Vou mostrar uma imagem aqui, ó, bem rapidinho para você ver. Essa semana, isso aí nós colhemos aqui, tá? A mandioca não era para colheita ainda, não está na idade, embora tenha dado 2 quilos e pouquinho limpo, né? Depois de descascada cada peça, a mandioca que você está vendo aí, a gente tirou ela exatamente porque precisava colher a rama para plantar na outra chácara. Aí tem abóbora de 2 ou 3 espécies diferentes, então as coisas já começaram a ser colhidas por aqui e você pode começar a colher o seu alimento. Contando para você aqui, ó, só para você que chegou até aqui. Nós já tiramos aqui para nossa alimentação abóbora, mandioca, pepino, frango, ovos.
Então são 5 coisas diferentes que a gente já leva daqui da nossa chácara para a nossa alimentação saudável no dia a dia. Isso porque nós começamos agora, esse ano, né? E a longo prazo nós vamos ter praticamente tudo que a gente precisa na nossa alimentação colhido aqui na nossa propriedade, plantada e cultivada com as nossas mãos. Um abraço, que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.